Por falar em transtorno, faço contato agora com o repórter Rafael Zarco. Ele é profissional do Globoesporte.com. Ele foi a São Januário nesta manhã e encontrou um ambiente, no mínimo, tumultuado. Rafael, bom dia para você. Bem-vindo ao Redação. O que você nos conta da situação no Vasco da Gama? Bom dia, Isaac. Bom dia a todos. Agora, nesse exato momento, acalmou um pouquinho a situação, porque os cerca de 30 torcedores organizados do clube já foram embora. Mas, primeiro eles entraram normalmente, como se não, né? Com a permissão do clube, porque eles entraram pelo portão de acesso à presidência, dos vice-presidentes, com acesso de carro. Entraram, caminharam pela social normalmente, disputados por um policial, que já tinha um carro de polícia quando eu cheguei aqui, 9h30 da manhã. E entraram no gramado, normalmente também, como se fossem mascotes do time. Entraram, caminharam pelo gramado inteiro, até chegar à boca do túnel, quando tinha uns 5, 6 jogadores só, os reservas, os mais jovens, estavam batendo bola, né, para começar. E na mesma hora que eles viram, os torcedores até foi engraçado, que eles saíram correndo para dentro do... Engraçado não, mas foi uma daquelas cenas inusitadas que o futebol está aparecendo cada vez mais com relação à torcida. Entraram para o vestiário e só ficaram no gramado os goleiros, o preparador de goleiros, né, que é um ídolo da torcida, que é o Carlos Germano, cumprimentaram e se encaminharam à boca do vestiário, onde encontraram o Líder Simões e também o chefe da segurança do clube. Ficaram ali, um bate-papo ali, digamos assim, de mais de 40 minutos. Depois o Renê saiu, veio o Carlos Alberto. A gente ficou acompanhando de perto, ficou tentando ver, né, porque não tem um vidro na frente, aqui no gramado de São Januário, e não dá para ouvir muita coisa, mas deu para ver um pouquinho de gestão tanto do Renê quanto dos torcedores, e ficaram mais uns 20 minutos ali de bate-papo, até a hora que eles foram embora, pela mesma forma que entraram. Antes de sair, fizeram um grito de guerra da torcida organizada, como marcando presença dessa forma, né, querendo dizer que sem o grito de guerra deles, e até estava lá fora agora saindo do estádio para ver como é que estão as coisas. Soltaram um morteiro também, um pouquinho distante da polícia, mas também nessa forma um pouco de intimidação também. Triste. Mais um episódio de torcida organizada e violência no futebol. Rafael, para finalizar a sua participação aqui, alguma informação sobre o novo treinador do Vasco? A informação é que, por enquanto, nem o Ricardo está confirmado ainda. Hoje pela manhã, falei com uma pessoa da comissão técnica que disse que o Renê pediu para aguardar uma decisão de se o Ricardo permanece ou não, que ainda depende desse acerto. O nome mais forte e mais desejado, porém um pouco sonhado demais, é o Paulo Tuori, que é um treinador muito caro para os padrões hoje em dia do Vasco, mas é um nome que vai fazer, pelo menos é o que a diretoria pensa, né, vai fazer o Vasco mover mundos e fundos para tentar contratar um treinador tão caro quanto o Paulo Tuori. Se o Ricardo fica, é uma incógnita, porque depende também disso, porque geralmente o treinador vem com o preparador físico e essas coisas. Rafael, muito obrigado pelas suas informações, um grande abraço e bom trabalho na cobertura do Vasco da Gama. Obrigado, um abraço para todos. Ontem surgiu a informação em vários portais que o Ricardo Gomes havia entregado o cargo por discordar da demissão do Gaúcho. A gente aguarda, portanto, os desdobramentos do que acontecerá no futebol do Vasco da Gama. Infelizmente, o clube que passou por mais uma situação constrangedora, para dizer o mínimo, por conta de uma torcida organizada. Dorival Júnior, que foi embora do Flamengo, segundo alegou o clube, por conta dos seus salários altos, fora da realidade daquilo que o clube pretendia pagar, concedeu uma entrevista coletiva ontem. A gente vai mostrar um trecho para vocês. Nunca cobrei nada da diretoria em aspecto nenhum. Tinha situações aí em atraso desde o ano passado e deixei a diretoria bem à vontade para que me pagassem aí no momento que achassem conveniente, que tivessem já um equilíbrio da situação. Então, tudo que foi possível fazer, podem ter certeza que eu tentei fazer
porque eu acredito e acreditava muito e continuarei acreditando nesse projeto que o Flamengo tem implantado. Eu acho que a diretoria fez uma opção, eu respeito muito, eu acho que é uma situação que só quem comanda e paga sabe as dificuldades que deva ter aí na sequência, mas eu entendo também que nós tínhamos um caminho muito bonito aí pela frente e que com certeza teríamos resultados não tão morosos, não tão demorados, que as coisas aconteceriam aí de uma maneira até mais rápida, em razão da forma como o trabalho vinha sendo conduzido. Como é que você viu a saída desses dois treinadores em uma semana, né? Dorival e Gaúcho no Vasco. São dois times, eram os dois times cariocas mais claudicantes, né? Mas a base dessa claudicância é o elenco ruim, né? Não é o técnico. No caso do Dorival, por causa dos salários muito altos, e tinha uma cláusula que aumentava ainda mais o salário a partir de agora, se não saísse ele passaria a ganhar ainda mais. No caso do Vasco, me parece meio insano pensar num técnico como Paulo Autuori, que é um técnico caro, porque não tem elenco. O Paulo Autuori não é um milagreiro, sobretudo ele, é um técnico que trabalha a longo prazo, não é um cara que faz milagres, não é um motivador. O Vasco, nesse aspecto, ao menos, podia talvez se inspirar na solução que o Flamengo arrumou, um técnico mais barato, ainda com necessidade de se afirmar, mas promissor, que é o caso do Jorginho no Flamengo. Talvez isso fosse mais sensato para o Vasco nesse momento. Mas como a crise no Vasco é pior, talvez uma coisa, um fogo de artifício, chamar o Paulo Autuori pareça mais, dê uma satisfação maior à torcida, não só aquela que invade treino, né? Em questão dos salários, eu imagino que eu não sou a única pessoa aqui que já teve os ganhos reduzidos, porque a gente trabalha no jornalismo, que é uma coisa instável por natureza. Conclusão que eu tiro disso é que eu acho que chega na hora de quem trabalha dentro do futebol, jogador, técnico e tal, assume uma posição sobre o calendário, né? Porque eu sou totalmente a favor de quem faz o espetáculo, os técnicos, eu sou totalmente a favor que deveria ganhar bem. Mas o último jogo lá do Dorival, como técnico de Flamengo, teve menos do que 1.500 pagantes. E, obviamente, um salário como ele estava ganhando, com um futebol que não está atraindo o interesse das pessoas como poderia, obviamente isso é um problema. Tantas vezes a gente ouve de pessoas falando dentro de futebol, falando, olha, o campeonato estadual ele tem que acabar, mas não pode falar que eu falei isso. Né? Eu acho que chega na hora de quem trabalha dentro de futebol toma mais posição. E não deixe isso somente para os cartolas. Mas, Tinho, a única coisa que eu vou discordar de você é que os clubes brasileiros, eles fazem loucuras mesmo com o caixa cheio. Então, ainda que o Flamengo tivesse lotado o Engenhão na partida que você se refere, pagar o que os clubes brasileiros pagam para os treinadores aqui no Brasil é uma verdadeira loucura, totalmente fora da realidade do futebol mundial. Eu me lembrei aqui no caso do Paulo Autuori, saiu uma tabelinha essa semana dos técnicos mais bem pagos do mundo. O Paulo Autuori é o 19º técnico mais bem pago no mundo com o salário que ele tinha no Catar. O 20º é o Abel, são os dois brasileiros, são os últimos, né? Entre os 20 mais bem pagos do mundo. E o Vasco vai flertar com esse técnico, que é um ótimo técnico. Né? E quando eu digo que é fora da realidade, é a proporção que o peso dos salários de treinadores tem no orçamento do futebol no Brasil. É um negócio inacreditável o que se paga no Brasil para alguns treinadores. E tem uma dinâmica complicada nisso. Se o técnico ganha muito menos que o jogador de futebol não respeita o técnico. Se o técnico ganha muito mais do que o jogador de futebol, ele também passa a ter má vontade com o sujeito que ganha mais que ele. Então, é preciso um certo socialismo nessa divisão de renda aí, porque cria esse problema.